né? Porque é muito mais difícil você mudar mindset, mudar comportamento em pessoas que já têm ali, né, crenças enraizadas, né? Precisa de mais esforço. É possível, mas você precisa de mais esforço. Então, quanto antes a gente começa a falar do assunto, a gente vai tratando também do tema de uma forma muito mais natural. Olá pessoal, eu sou o Pacete, direto da Febrabantech, aqui com a CIT, nessa jornada de conteúdo, falando sobre tecnologia, inovação, vários temas. Inteligência artificial, óbvio, predominante aqui nas conversas, mas o mais legal é que a gente consegue conectar vários assuntos relacionados. Então, a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala de educação, comportamento, o reposicionamento de carreira. Então, os assuntos aqui são bem legais. E tô com uma dupla aqui para falar sobre educação financeira, uma dupla que está numa instituição que é referência hoje na evolução do que quando a gente fala de investimentos, no fomento a um ecossistema muito saudável de investimentos, que é a B3. Cristiane Barichelli, superintendente de educação na B3. Bem-vinda, obrigado. Obrigado vocês, Pacete. Obrigado por receberem a gente aqui. E o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento com clientes, pessoa física, e também tem educação aqui no cargo. Também, Pacete, tem. Então, quem toca tudo é a Cris. Educação nos dois cenários. Isso aí. E o meu parceiro, o Leandro Duran, já terceiro episódio? Terceira vez, já tô ficando bom nisso. O Duran gosta de contar a história. Duran é diretor executivo na CIT, ele vai me ajudar a trazer também uma referência de outros segmentos. Ô Cris, dá um contexto pra gente. É claro que falar de educação financeira é muito amplo, mas quando eu levo isso pro dia a dia de vocês na B3, o que significa? Qual tem sido esse trabalho de trazer educação financeira, repertório e por aí vai? Não, legal. A gente faz educação financeira já há bastante tempo, né? A gente até fala que isso está no DNA lá da Bolsa, né, da B3, porque a gente agora tem um museu lá, e quando a gente foi fazer as pesquisas para o museu, a gente viu que a gente faz educação desde 1920. Eu costumava... 1920, então 1920. Porque a gente tinha lá um centro de treinamento de classificação de algodão, né? A Bolsa naquele momento funcionava muito em cima da negociação de mercadorias. Mas antes da gente descobrir isso, a gente contava que a educação começou na Bolsa com a vinda do mercado de derivativos para o Brasil, né? Com a criação do mercado de derivativos, era um mercado novo, que não existia aqui, e você precisava capacitar profissionais de mercado. Isso foi em 86. E no começo dos anos 2000, a gente também viu uma necessidade de mostrar para as pessoas, né, na rua, inclusive, a gente literalmente ia para a rua em vans, explicar que o mercado de ações não era um clube fechado só para pessoas ricas, que qualquer pessoa poderia investir e usar o mercado de ações como uma estratégia de formação de patrimônio de longo prazo, né? Então, isso foi moldando a nossa estratégia educacional ao longo do tempo. Então, sim, isso é parte do nosso dia a dia, né? Tá no DNA, então, né? E é parte fundamental do desenvolvimento do negócio da B3. Isso é legal de você comentar, não é apenas não é um adicional, é parte do negócio, né? E quando a gente fala aqui de segurança, de credibilidade, do ecossistema que eu mencionei, essa é a diferença, né? Quando você trabalha com educação. Muda muito, Paiva, até pegando a parte do pessoa física na tua atribuição, muda muito esse contexto quando a gente vai para pessoa física, e aí falar de pessoa física é falar de vários perfis aqui, né? E qual que é o contexto aqui quando a gente fala de pessoa física? Legal, bom, primeiro obrigado aí pelo convite, CT, Duran, Pacete, Cris, parceira de jornada de longa data também da B3. Vou tentar levar para um paralelo do que é a Bolsa no mundo fora, né? Nos Estados Unidos, a Bolsa não está preocupada com a educação financeira, porque o americano já nasce sabendo como investir, o que fazer com o dinheiro, como ele vai usar o dinheiro em bolsa de valores. Aqui no Brasil, a gente viveu nessa história toda que a Cris falou, um desafio enorme de fazer com que as pessoas ainda, né, entendam que elas podem ter alternativas de investimento muito melhor do que, por exemplo, a poupança, onde centenas de milhões de brasileiros deixam seus recursos. Então está no DNA da B3 para ajudar com que todas as instituições que estão aqui na Febrabantech, todos os bancos, todas as instituições, todo mundo se dando as mãos
para conseguir transformar uma cultura no país de necessidade de educação financeira mesmo, de além matemática, de além de história, como é que essas pessoas têm um futuro melhor, conseguem planejar o orçamento familiar, né? Então, com esses desafios, é um papel importantíssimo da B3, da Bolsa do Brasil, e aí não só para ações, mas para qualquer instrumento de investimentos, por isso que a gente fala muito que a Bolsa é muito mais do que uma bolsa, né? Para levar esses conceitos que muitas vezes aqui para esse mundo aqui já é muito É básico. natural, né? É natural. Agora, para a turma que está fora aqui da feira, está nesse Brasil todo, é um desafio muito grande entender conceitos de taxa de juros, inflação, ou índice Bovespa, ou Selic. Toda semana tem uma notícia sobre Selic. CDI, né? CDI, é sopa de letrinhas, né? Eu tô pensando aqui no conceito de mar aberto. Tem tanta oportunidade ainda. Na verdade, tem tanto brasileiro para trazermos para o ecossistema que a gente está falando muito aqui sobre o impacto da tecnologia e tal, mas só a adesão do brasileiro Pois é. a várias formas de investimento muda muito o cenário. Por isso que a gente né? nunca pode abrir mão dessa iniciativa dentro da B3, que é agarrar esse tanto de brasileiro que ainda pode vir para o mundo de investimentos, né? Obviamente, a gente viu centenas de milhões na poupança, mas muitos nem têm a noção que estão... Aquele dinheiro guardado naquele lugar é um investimento. Talvez esteja na cabeça deles que é mais proteção, segurança, do que investimento. Como é que a gente transforma esse público todo de todas as gerações? É um outro desafio, né? A gente está fazendo aqui na CIT um videozinho ali para 30 anos futuros, né, Duran? É. Então, você tem pessoas que nasceram... A primeira vez na história que a gente tem 5 gerações ao mesmo tempo. Pessoas baby boomer, geração X, Y, Z. Como é que a gente fala com esse público de um jeito que cada um quer ouvir, né? Falar de 30 anos hoje é quase falar de alguns séculos, né? Porque Um ano já mudou tudo. O nível de E tá transformação piorando, né, Pacete? Porque o que a gente viu um ano atrás das viagens generativas muito- aqui nesse Febrabotec, olha o que a gente tá vendo. Evoluindo É, muito bom rápido. ponto, bom ponto. Mas aqui tem um aprendizado legal. Eu gostei, Cris, que você trouxe um contexto histórico. Porque às vezes a gente tá tão aqui no presente, futuro, com tecnologia, com as coisas chegando, mas a história como um todo, ela traz muita referência, né? Quando a gente Sim. fala da formação financeira do brasileiro, a gente teve vários planos, a gente teve contextos de inflação, que a gente já falou, né, Duran? É. Então tem um repertório aqui que ele não é só de investimento, né? Ele é cultural inclusive, e né? por aí vai. Porque esse nosso passado, que não é tão distante, Eu vivi. Eu mudou não, muito Duran. a forma como a gente se relaciona com dinheiro, a sociedade como ela se relaciona com dinheiro, né? E foi uma descoberta também, nossa, fazendo esse trabalho de ir para as ruas, né, achando que era só uma questão de educar para investir, e a gente percebeu que precisava educar para fazer organização financeira, para ensinar as Ou pessoas seja, é bem passo antes. atrás, né? E é por isso que hoje a gente se preocupa, inclusive, em levar a educação financeira para as escolas, né? A gente apoia também esses projetos que são mais estruturantes, né? E hoje a gente está com uma iniciativa muito legal, que é uma Olimpíada de Educação Financeira, que a gente está levando para as escolas junto com a Secretaria do Tesouro Nacional, porque a gente acha que tem que começar desde pequeno mesmo, que é uma formação de base. Né? Porque é muito mais difícil você mudar mindset, mudar comportamento em pessoas que já têm ali, né, crenças enraizadas, né? Precisa de mais esforço. É possível, mas você precisa de mais esforço. Então, quanto antes a gente começa a falar do assunto, a gente vai tratando também do tema de uma forma muito mais natural. Ô, Cris, quanto que os fatores, eu vou chamar de fatores indiretos, mas você vai entender, o quanto que eles influenciam nessa velocidade? Então, vamos dizer, uma mudança regulatória que tem um impacto muito forte, talvez, no Tesouro Direto, um exemplo. A tecnologia, né? Cripto, inteligência artificial, muitas plataformas, banco digital, o quanto que a velocidade com que essas novidades vão chegando, influenciam na forma que você tem que se adaptar, no conteúdo que você está levando ou no que a gente está chamando de educação aqui. Elas influenciam diretamente, né? Acho que a gente tem pesquisas de, sei lá, 5 anos atrás, onde a gente, não sei se você lembra, Felipe, numa pesquisa que a gente fez, que a gente identificou que existia, né, que assim, para quem entende de mercado financeiro, costuma olhar os investimentos quase que numa escadinha. Ah, eu começo com poupança, depois experimento um instrumento de renda fixa que não tem tanta volatilidade, ações era o topo era o mais sofisticado que as pessoas, né, ações derivativas. Até era que as pessoas difícil podiam chegar. comprar, né, Cris? É. Ações. Aí hoje você encontra gente que tem o quê? Poupança e cripto.
né? Então, olha a complexidade que é o mercado de criptoativos, né? E como muda a relação das pessoas com o conceito de investimento, o conceito de ganhar dinheiro investindo no mercado, entendeu? Então, assim, para a gente é bem desafiador, porque a gente tem que acompanhar esses movimentos, adaptar a nossa estratégia, adaptar conteúdo, né? Usar da tecnologia também para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas, né? Você falou do contexto histórico, a gente fazia literalmente um trabalho presencial. A gente tinha umas 3, 4 vans lá na Bolsa que rodavam o Brasil inteiro para a gente conseguir levar a palavra. Literalmente evangelização. Entendeu? E hoje a gente tem a tecnologia muito mais a nosso favor, né? Tá muito mais fácil fazer isso hoje em dia com tecnologia, né? Com rede social e tudo mais. Mas tem esses outros desafios, assim. O mercado está muito mais rápido, as mudanças estão acontecendo. E a gente tem que estar muito atento para se adaptar. Ô, Duran, esse exemplo, é muito legal o exemplo do poupança e cripto. Isso mostra, nós falamos, quando a gente estava falando da evolução do sistema financeiro, isso mostra que não tem uma linearidade, né? Por exemplo, no contexto do sistema financeiro brasileiro, a gente deu um salto, diferente dos Estados Unidos, a gente deu um salto já pro internet bank, o banco digital. Então, muitas pessoas que não estavam ali bancarizadas, elas entraram a partir daí. Aqui é um exemplo interessante também, às vezes você não tem... Você vai da poupança para cripto... A gente falou agora há pouco, nos anos 80, inflação, o dinheiro perdia valor 10% ao dia, né? O banco tinha que criar um mecanismo para ele se proteger e para proteger os clientes deles, né? Então, isso começa a gerar uma diversidade de produtos que até alguns nem existem mais, né? Eu lembro o overnight, a conta movimento. Eu falei que ele gostava de contar histórias. O pessoal comprava Começamos com história, ele voltou para história. O pessoal comprava dólar, que era comprar papel moeda, que a gente nem sabe mais o que é papel moeda. Traveler checks. Traveler check, cheque pré-datado para perder. Então, era um mundo que a proteção era importante, mas era muito mais difícil você proteger e você fazer patrimônio. O que o pessoal fazia? Comprava imóvel, né? Comprava imóvel. Eu lembro, meu pai falava, não, meu pai comprou 2 casas porque uma fica para alugar, isso é garantia do rendimento futuro. Né? Legal que isso é cultura, né? A história do imóvel ainda é realmente... Ainda é cultural. Quando a gente fez o lançamento do fundo imobiliário, por exemplo, que é um produto que, né, tem em sua carteira, foi um sucesso. Hoje, inclusive, é um dos fundos imobiliários que tem mais investidores do que empresas, que Banco do Brasil, do que Petrobras, que é, de novo, a cultura influenciando o comportamento das pessoas, sobretudo os brasileiros. Ô, Paiva, ainda nesse exemplo, poupança, cripto, onde está o mérito aqui, talvez para uma pessoa que nem chegou a ações ou outros formatos, está investindo em cripto, talvez? O mérito está na oferta de produtos, no quanto as nossas instituições elas se modernizaram, construíram uma relação de confiança. Onde você vê esses méritos aqui? Acho que assim, é uma combinação, como sempre, de demanda e oferta. Eu vou olhar por esse ano. Demanda que essa galera que está fazendo isso que a Cris falou, é a turma que talvez, não sei se estão aqui, que é a galera abaixo dos 20, 25 anos, assim, que é uma turma muito jovem, minha filha. Então, criptomoeda para ela assim, é uma coisa que ela já fala sobre isso, né? O que será que veio primeiro, a demanda dela ou a oferta? Ou seja, a indústria de criptomoeda no mundo como um todo foi muito eficiente em capturar esse tipo de raciocínio dessa nova geração. Então, quem está fazendo essa virada de poupança para cripto é a turma mais jovem. A turma, eu e Duran aqui, a gente ainda está lá no qual que é mais conservador, como é que eu aloco, porque também já tem uma família aqui por trás que você precisa, né, compor com todo mundo que faz parte dessa família. Então, esses perfis e necessidades vão gerando essas mudanças e rupturas, paradigmas também, né, no modo de investir. Então, para os jovens é muito simples fazer essa virada, então a gente tem que acompanhar, como a Cris falou, de qual a forma de a gente falar com esse jovem, que jeito a gente vai ser muito mais esperto para conseguir atrair, mostrar os riscos, né? Onde que ele está entrando, o que está acontecendo. Não dá para ser um vídeo de 1 hora para conseguir falar sobre esse tipo de produto para criança. Ao mesmo tempo, tem pessoas que são interessadas em cripto, da nossa idade, mas como é que funciona isso? Cadê a confiança? Onde que está guardado o meu cripto? Onde está custodiado essa minha ação? Né? Então, essas são coisas que a gente tem que estar muito antenado e as gerações nos movem para o sentido que a gente tem que comunicar também. A gente tem falado muito aqui sobre romper bolhas, né? Porque a gente, às vezes,
constrói uma verdade sobre algo. Por exemplo, eu sou da periferia aqui de Osasco, é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, e eu gosto muito de dar esse exemplo. Às vezes você acha, não, mas cripto, ou talvez, vamos pegar cripto aqui, cripto tá para uma faixa da população muito específica. Não, lá na periferia, tá cripto geral. é algo absolutamente... Chegou com o celular. E também muito relacionado aos jovens, né? Uma galera que já vem com a cabeça do mundo dos games, Sim. tokenização. Perfeito, isso aí. É muito interessante 24 isso, por assim. 7, ou seja, acordei de manhã, quero colocar o dinheiro em criptomoeda, abro o celular, clico, pronto, e já foi. Exatamente. Cris, deixa eu puxar agora um pouquinho. Então, ao lado aqui da pessoa física tem, acho que, insights muito legais. Olhando agora um pouco mais corporativamente falando, a B3... olhando para o ecossistema como um todo, as empresas que estão ali listadas, os profissionais, os inúmeros profissionais e perfis de profissionais que atuam nas corretoras, em todo o ecossistema, muda muito? Como que é, assim, você tem uma mudança muito forte no tipo de educação que você está levando para públicos distintos aqui? Estou aumentando o seu portfólio de pontos de contato. Sim, são necessidades diferentes, embora às vezes o conteúdo seja, não vou dizer o mesmo, mas sobre o mesmo assunto, né? Então, assim, quando a gente leva para o investidor, a gente vai levar sempre dessa perspectiva de investimento, do que ele precisa saber, para ajudar ele a tomar uma decisão sobre o dinheiro dele, né? Mas quando a gente fala com um profissional de mercado, a gente vai falar o quê? Do que ele precisa explicar, de como que funciona o ativo, né? De qual que é a regulação eventualmente envolvida nisso, né? Então, a gente acaba abarcando aqui na nossa estratégia educacional esses diferentes públicos do ecossistema, que vai desde o não investidor que está interessado em saber mais, até o investidor que já investe, né, mas quer melhorar o portfólio, quer investir melhor, mas a gente leva também para os profissionais de mercado, aí tanto os profissionais da distribuição, como os assessores de investimento, a gente faz parceria com bancos, por exemplo, para treinamento de força de venda, a gente faz isso também. E para outros papéis dentro das instituições financeiras, né? Middle, back-office, broker, a gente tem programas ali que acabam cobrindo todos esses papéis, né? Tanto em parceria com algumas instituições de ensino, né? Que daí certificam, né? Com certificados que são válidos, né? Pelo MEC, por exemplo, ou nos programas de certificação de mercado, né? A própria Bolsa tem, dentro do programa de qualificação operacional, certificação profissional, que a gente exige para que opere ali nos mercados. Então, o profissional tem que fazer uma prova e depois tem que se atualizar. Então, a oferta de conhecimento também serve para isso, para ele se atualizar e manter a certificação dele válida, né? E a gente faz parceria com as outras certificadoras para que também a gente cria equivalências e troca ali de conteúdo, né? Porque se um profissional, né, de banco, por exemplo, tem lá uma certificação Ambima, é muito mais fácil levar um conhecimento que é importante sobre investimentos para dentro da certificação da Ambima e dar uma equivalência na certificação do que ficar exigindo que ele tenha múltiplas certificações para ter uma única função, entendeu? Quando eu cobria finanças, eu lembro, eu acho que, não sei se ainda tem ou se mudou, mas tinha um curso bem conceituado voltado para jornalistas ali no. Sim, todo mundo Ainda lembra. tem esse curso? A gente mudou um pouco, né? Mas a gente ainda faz. E ele era um curso extremamente respeitado, assim, sim. eu lembro muito bem. Ô, Duran, vamos inserir aqui na nossa conversa a inteligência artificial? E aí, eu queria que você trouxesse um pouquinho do contexto, depois eu trago para o dia a dia aqui de B3. Inteligência artificial, a gente já falou de AI aqui em vários aspectos. Que relação você enxerga entre os avanços que a gente tem em AI generativa em vários aspectos, o quanto que isso começa a influenciar o investidor pessoa física, o investidor que está ainda se adaptando, o quanto que isso muda em vários aspectos? A gente falou, né? Inteligência artificial, já tinha operadores de alta frequência que usam inteligência artificial para ajustar o seu portfólio. Não é nenhuma novidade, de vale investimento. lembrar. O que a gente tem hoje é que a interface conversacional, ela permite que todo esse conteúdo ele seja mais adequado à dúvida, à pergunta e ao contexto de onde aquele consumidor está inserido, aquele investidor está inserido. A gente fez uma iniciativa em 2023, junto com a B3, eles fizeram o chat GPT educacional, o chat GPT educacional da Bolsa, que ele está inserido dentro do portal do investidor, todo o conteúdo do investidor, então ele consegue conversar com aquele conteúdo. Então,
muda no jeito de você buscar informação, de você receber a informação e de você ganhar agilidade e tempo, né? E além da linguagem, né, Cris? Porque Total. É. fica mais simples. Ontem o Rodrigo Nardoni da B3 estava dando uma palestra, ele falou, eu quero tirar o termo relatório. Ninguém precisa mais de um relatório. Que informação eu quero, a inteligência artificial consegue me dar aquela informação do jeito que eu quero, sem eu precisar ficar caçando dentro dos conteúdos aquilo que eu preciso, né? Ô, Paiva, eu vou partir do técnico, mas para falar do conceitual. Nesse contexto aqui, e aí voltando para o nosso tema que é a educação, muda muita coisa? Eu vou pegar um exemplo pessoa física de novo, tá? Essa pessoa física, ela tá se habituando ali ao mundo dos investimentos, mas agora ela já teve ali um chatbot, ela já teve ali talvez uma inteligência artificial, logo vai estar interagindo com muitos agentes, o quanto que isso vai mudando o contexto até a ponto de você adaptar o que a gente está chamando de educação para falar com esse público que vai estar exposto mais à tecnologia. Pois é, a gente está nessa jornada junto com a CIT. Entramos em mais uma, ele citou uma, mas a gente já está começando outra jornada também, que é para destravar, vamos dizer, o próximo nível desse mundo de investimentos, né? Igual no game. Eu ia falar isso, já gostei da linguagem. Destravar o próximo nível. Ele já fala gamificado, tá vendo? Ó, já tô falando. Já é didático. Tem que destravar. Como é que a gente imagina que vai destravar? Né? Assim, existe um jeito de uso da informação que hoje, assim, a B3, no fundo, ela é um grande repositório de muitas informações. Olha os dados aí de novo. Olha os dados. Tu imagina os conteúdos de educação que foram produzidos, como a Cris falou, desde a década de 1920 até hoje, que são dados que estão disponíveis, ou toda a carteira do Paiva que está disponível lá e todos os investimentos que ele faz, ou todas as tendências econômicas que estão acontecendo também estão lá dentro da B3. Como é que você pega esse mundo de informação e transfere para o Facete, que só quer saber uma informação? O que eu faço hoje com o meu dinheiro? Imagina o tanto de informação para que a gente consiga traduzir isso para o Facete aqui em São Paulo, ou para uma pessoa em Fortaleza, ou para um jovem no Rio Grande do Sul. Cada um tem uma demanda e como é que a gente atua com esse público? Então esse é o destravar agora que a gente tem que fazer. Já começamos essa jornada para tentar simplificar muito mais o dia a dia do investidor que já vem muito mais consciente. No almoço, estava conversando com uma pessoa, ele falou, pô, rapaz, eu peguei que é quando você vai investir num determinado instrumento financeiro, você tem lá um prospecto de 100 páginas. Pegou o prospecto, jogou dentro do chat GPT, pediu para ele as principais informações. Quando o assessor ligou para ele, ele sabia mais coisa do que o próprio assessor dele. Então, como é que a indústria como um todo vai estar preparada para esse novo nível do game? É interessante que esse exemplo que você deu, ele é para praticamente todas as indústrias, né? Hoje, um profissional que está vendendo um carro, o consumidor ele chega com outro repertório, um plano de saúde, seguro, é muito educação, interessante. Que a gente está falando bastante aqui. Você vê que esses profissionais eles têm que deixar de ser um vendedor da informação técnica para ser um consultor, um ajudante. Que eu acredito nunca vai acabar, você acredita, Doriano? Assim, essa coisa, o brasileiro tem muito isso também, né? Do falar com uma pessoa, Sim. De trocar ideia com, seja um médico, seja um assessor, seja... Então, os dois estarem bem preparados vai elevar o nível do game, vai ficar numa outra categoria mesmo. Não, e é isso, é porque as pessoas, assim, apesar de estar interagindo e buscarem mais informação, elas sempre vão querer o reforço de alguém, né? De confiança, né? Exato, é a questão da confiança, até da autoridade, né? A pessoa conhece mais, trabalha mais tempo com isso, então eu preciso de uma conversa pelo menos para reforçar as conclusões que eu tirei ali, né, da minha busca de informações. E no caso de investimentos, é uma decisão da vida da pessoa, né? Da vida, do futuro. Às vezes o que juntou durante anos, agora eu vou colocar nessa caixinha aqui, será que estou fazendo a coisa certa? Exatamente. Aqui tem eu estou usando um termo que é a grande dicotomia da inteligência artificial, né? Ao mesmo tempo que aqui eu estou falando de escala, de velocidade, de automatização, aqui eu estou falando de humanização, contato. Acho que o grande desafio está nesse ponto de equilíbrio, né? Cris, uma pergunta, você me fez lembrar, se eventualmente nós encontrarmos vida fora da Terra, acho que uma grande referência para essa vida procurar as bolsas de valores. No porque, outro como mundo? você disse, não, aqui no nosso mundo. Imagina
imagina, a vida fora da Terra vindo aqui pro Brasil, deixa eu olhar aqui todo o conteúdo da B3, ela vai entender de economia, contexto tudo tá lá. político, Posições, indústria. que as pessoas estão fazendo. E por aí vai. Até comportamento, né? Tudo. O investidor que é mais conservador e por aí vai. Enfim, aqui é cabeça geek trabalhando. É. Ô, Cris, ainda sobre inteligência artificial, também de novo, né? Olhando para o ecossistema como um todo. A gente aqui, às vezes, de fora, tá olhando muito o hype, a euforia, o impacto. Quando você olha para todos esses agentes que você já mencionou no ecossistema, a inteligência artificial, ela tá... Que estágio que você percebe? É um estágio que tá desconstruindo tudo? É um estágio que tá Legal, em boa adaptação? Vou preparar durante essa É a pergunta, pergunta- só pra Cris. É a pergunta de milhões, na verdade. É né? essa aí. Vai, Cris. Vai, Cris, é ótimo. Vai, Cris, que enquanto isso eu tomo água. Exatamente. Eu Vou até acho pôr o pro seguinte, Duran. eu acho que tem muito potencial, né, para destravar ainda, né? Acho que nem tudo a gente tá usando no potencial que existe, sabe? Que tem um poder para chegar, né? Principalmente em educação, eu tô falando, né? Porque, assim, em educação, há muitos anos a gente já se fala de adaptar para a necessidade de desenvolvimento de cada pessoa, né? Que hoje a gente está chamando de hiperpersonalização para tudo. Mas que lá atrás a gente falava de ensino adaptativo. Então, assim, eu posso ter uma dificuldade numa matéria e o Felipe em outra, mas a gente está na mesma sala de aula, tendo aula com o mesmo Mesmo professor, conteúdo. né? E há muito tempo as plataformas educacionais tecnológicas tentam endereçar e não muito bem, né? Essa questão dos diferentes conhecimentos, das diferentes necessidades das pessoas. Agora a gente tem muita possibilidade, né? Só que traduzir isso para um contexto que a gente tem ainda de dia a dia, sabe, da lógica como as coisas funcionam, né? Do contexto educacional, é difícil, né? É difícil. Por exemplo, eu vejo ali na escola dos meus filhos, eles usam o Copilot, mas quantas discussões a gente não escuta, né, de proibir inteligência artificial, né? Os cuidados que tem que ter com a questão da realização de trabalhos, né? Então, eu tô pegando educação, mas eu acho que vale para tudo. Eu acho que assim, a gente está experimentando muita coisa, tá muito mais inserido no dia a dia das pessoas, né? Assim, Duran falou, né? De um ano para cá, o quanto que a gente evoluiu em IA generativa, eu não faço um dia sem usar algum assistente de inteligência artificial no meu dia a dia, entendeu? Então, tá muito mais integrado, mas eu acho que a gente ainda não destravou todo o potencial. Acho que o próximo é isso, a gente de fato conseguir operar essa hiperpersonalização em vários contextos, né? Em contexto de negócios, de investimento, em contexto de educação, né? Porque o jeito que eu aprendo, o que eu preciso aprender é diferente do seu jeito, do jeito dele. Então, essas derivadas a gente ainda acho que precisa ver a evolução disso acontecer. Ô, Cris, você mencionou os teus filhos, para eles é mais intuitivo a inteligência artificial ou eles identificam, isso é um copilot, é uma IA generativa ou é quase orgânico, assim, você percebe uma diferença na forma deles lidarem com a ferramenta? É diferente da gente, é bem diferente, é mais orgânico. Mas eu também percebo, por exemplo, principalmente a minha mais velha, né, que tá com 13 anos, ela tem mais senso crítico. Outro dia eu fui mostrar um post na internet que era um bichinho, um filhote de bicho preguiça. Ela falou, mãe, isso é feito por IA? Eu falei, não, Júlia. Ela falou, imagina. Quem nunca, né? Quem Ela nunca? falou, você já viu um filhote de bicho preguiça? Não é fofo desse jeito. Ela procurou, ela disse assim, gente, ela tá me ensinando. Olha só, até o olhar dela já tá treinado, né? Isso é muito interessante. Vou terminar. Foi bom você dar esse exemplo, Paiva, porque aí eu vou fechar. Eu queria fechar também um pouco com um alerta, cuidado, que a gente tá falando de educação e a educação ela serve para isso. Pegando o gancho aqui da Cris sobre a inteligência artificial, os riscos envolvidos aqui e o quanto vocês, como agentes aqui de educação, vão ter que se preparar para isso também. Porque também, na história da B3, faz parte, né? Você teve que ir orientando sobre muita coisa. Eu não sei se eu sou a pessoa certa para você perguntar sobre risco, assim, sobre limites, sobre... Não conheço. Ele vai falar riscos, não conheço. Que risco Limite não tem. Mas sabe, eu vou por esse olhar, assim, você vê o que a Cris comentou, é a geração que está chegando, né, aqui nessa mesa, se a gente for começar a listar limites, nós vamos listar um monte. Desde, nossa, a inteligência artificial não pode recomendar investimentos. Mas se você acessar qualquer plataforma, já está acontecendo isso, né?
inteligência artificial, a gente vai enumerar uma série de coisas aqui. A geração que está chegando, qual foi a pergunta muito legal que você trouxe, que a provocação ela é orgânica. Então ela já está fazendo parte do dia a dia de uma cabeça de uma galera que já está chegando, que vai já está no mercado de trabalho, etc. Né? Acho que o nosso desafio é como conseguir, com nossa perspectiva e os nossos aprendizados históricos, alavancar essa nova ferramenta que está chegando, né? Eu tive uma palestra, peguei só o finalzinho dela, depois vou ter acessado na Febraban, que era o prêmio Nobel. Paul Homer estava falando ali com Minas, né, do Bradesco, que é o capital humano que está fazendo a diferença. E a inteligência artificial, eu acredito que ela vai alavancar a nossa, não diria inteligência, mas informações que a gente não tinha. Você pega aqui, você já consegue saber o que está acontecendo, você já vai produzir melhor, concorda? Então, acho que o capital humano já está sendo transformado e isso vai levar para uma mudança que já está acontecendo muito grande, que é o próximo nível, que vai ter que ser destravado. Então, quando você fala dos riscos, a gente vai aprender a conviver com a plataforma, fala de alucinações, né? Fala-se muito a chat tá alucinando, mas as pessoas vão conseguir filtrar e eu acredito que a indústria como um todo vai se beneficiar muito desse movimento que está acontecendo. É muito legal trazer esse papo aqui para nossa trilha, porque é isso, né? Tem muita coisa acontecendo, é muito sobre tecnologia, mas é sobre a formação de algo que a gente não tem a resposta ainda, né? As novas funções, as funções que vão ser modificadas, as funções que vão deixar de existir. Como sempre, na história sempre tinha funções, agora não tem mais. Exatamente, talvez agora, talvez não, né? Com uma velocidade um pouquinho maior. Mais rápido, concordo. Ô, Duran, adorei essa dupla. Você encerra a tua participação aqui com chave de ouro. Obrigado. Boa, Duran. Muito obrigado. Cris, Paiva, foi um prazer ter vocês aqui. De novo, eu reforço, né? Eu acho que tem muita consistência no trabalho que a B3 faz hoje para todo o ecossistema e é muito legal inserir educação aqui nesse papo quando a gente fala muito de tecnologia. Obrigado, viu, Cris? Obrigado a você, Pacete, Duran, né, Paiva aqui, sempre pela parceria também. Muito legal esse bate-papo. E queria deixar um convite para quem estiver ouvindo para acompanhar a B3 nas redes sociais, acessar nosso portal de educação, o edu.b3.com.br, e acompanhar nossas evoluções aí. A gente tem muito por fazer esse ano. Vou dar um spoiler aqui, ó. A B3 testa bastante ferramenta de inteligência artificial no conteúdo, tá? Depois vocês olham lá no Instagram e me avisem. Não é só no conteúdo. Não é só no conteúdo, mas coisa boa aí. Não é só no conteúdo, mas falando de conteúdo, a Cris sabe do que eu tô falando. Depois vocês deem uma olhada lá. Paiva, obrigado, querido. Obrigado você, Pacete, foi um prazer. Parabéns pela condução. Duran, parabéns, obrigado pelo convite também. Cris, como sempre, ótimo estar aqui junto com vocês. Muito bom. Pessoal, fechando mais um episódio aqui diretamente do Febraban Tech, em parceria com a CIT. Obrigado pela presença e a gente segue aqui nessa maratona de conteúdo.